Iboroboia, Iboroboia Bocheche, Aboru Aboia Bocheche, o Boato, Chureu Bofum, Baba Urumila Beo e Fauá. Que o nosso Pai Urumilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Urumilá bem as execute, te abençoe com vida larga, saúde, paz, prosperidade e muita fé, e que Fauá e faça sempre venha e esteja nos nossos caminhos. Bom, vamos para mais uma semana. Vamos buscar com Ifá positividade, buscar uma bênção ao qual Ifá nos manda, Ifá nos dá um caminho, ao qual nos dá uma bênção de nos livrarmos, dos perigos eminentes, com certeza e seguridade, nos livrarmos de grandes perigos, de coisas perigosas que estejam no nosso caminho com grande seguridade, com certeza e seguridade, e isso através de nossa mão Exu. Pois bem, chegamos a semana buscando um caminho para que possamos encontrar uma diretriz, encontrar um caminho, encontrar bases às quais Ifá possa nos orientar. Ifá já nos orientou através de Sodu, porém ele volta essa semana porque, segundo Ifá, é uma semana ao qual nós temos que buscar a grande paciência. Porque nasce nesse Odu o Iressuru. Então, se eu quero sair de um grande perigo, se eu quero buscar sair dessa grande negatividade, eu tenho que ser paciente. Paciente para que eu possa, através da minha fé, da minha religiosidade e, acima de tudo, da não briga, das não confusões, eu possa buscar o sagrado. Mas, acima de tudo, quando eu estava vendo com o Ifá um caminho, conversando comigo mesmo ali por onde eu iria, porque cada caminho me veio uma história diferente da outra que nós falamos de Iressuru, me veio uma história, me veio um Itã, me veio esse Pataquim. Pataquim pra gente, nós temos os Itãs de Ifá, as histórias de Ifá, mas Pataquim ele diz que é algo importante, algo ao qual nós temos que buscar, através desses aconselhamentos, buscar diretrizes e caminhos. Então Ifá, através desse Pataquim, ao qual veio a cabeça, Ifá nos trouxe uma bênção, que ele falava assim: em dado momento, nosso grande Senhor, nosso Pai Maior, Olofim, ele tinha o seu filho muito doente, muito doente, doente em demasia, no estágio terminal. E ele chamou os sacerdotes, ele buscou os babalaôs, para que pudesse esses camaradas, nessa unificação, nesse conselho de sacerdotes, para que eles pudessem ali tirar um mudu, tirar um caminho, através de Ifá, porque uma coisa nós já explicamos, é Urumilá e seus sacerdotes, e outra coisa Ifá, a vontade divina de Deus, a palavra divina de Deus, a sapiência, a inteligência, a sabedoria, vamos dizer assim, como se fossem os aconselhamentos que Deus está nos dando, e através de Urumilá, através do sagrado, nós sabemos por onde Olodumare, o Senhor Criador, onipotente, onipresente, onisciente, nosso grande Criador, Olodumare, Deus, como costumeiramente falamos, o que Ele quer, por onde Ele quer nos orientar, fazer com que a vontade de Deus ela seja passada para as demais pessoas. Então, em dado momento, eu me encontrava com meu filho muito doente. E aí eu busquei os babalaôs para que eu pudesse saber por onde eu iria caminhar, por onde eu iria seguir. E aí os babalaôs, ao se reunirem, foram até o palácio de Olofim, fizeram uma consulta com Olofim, e aí, chegado ali, eles consultaram Ifá. Ifá manda esse mesmo Odu, ao qual nos está mandando para a nossa semana, mandou para as pessoas, mandou para Olofim para que pudessem orientar. E a primeira coisa que Ifá determinava é que os babalaôs tivessem muito cuidado com o que iam falar. E independente do que se passava na vida, independente do que cada um estivesse vivendo, a verdade deveria ser dita. E eu lembro em dado momento que eu levei uma sacerdotisa a um determinado babalaô, e ela se viu com um Ossobiku. Me fez lembrar essa história agora. Uma negatividade de morte,
a morte, né, pairando ali, espreitando aquela pessoa, aquela sacerdotisa. E quando começou o Babalaô a falar, ele falou: não, está dizendo que vai tudo bem aqui, que a senhora vai conseguir resolver suas coisas. E eu falei: não é por aí. Isso está falando de morte, isso está falando de coisas sérias, que essa pessoa ela tem que ter uma chamada séria para que essa pessoa possa abrir os olhos quanto aos negativos, massagear o ego, passar a mão, fazer um carinho. Isso não é coisas que pertencem a Ifá. Ifá, em dado momento, faz sim, mas numa grande maioria vai nos puxar a orelha, vai nos dar uma porrada, vai dar um beliscão e falou: opa, camarada, acorda. Esse camarada aí, ou essa pessoa aí, isso está acontecendo isso, isso e isso. Então, quando Ifá mandou que os babalôs não mentissem, eles preocupados com que iriam, né, falar para o Olof naquele estágio, vendo o estágio terminal do filho, um pai, né, compadecido ali, muito triste com o que estava passando com o filho, e eles, quando iam levar a palavra, o Olof falou assim: cara, eu não sei o que Ifá está dizendo aí, mas o que vocês puderem fazer para salvar o meu filho, eu dou toda essa riqueza. E Olof mostrou toda a riqueza que ele tinha guardada para essa criança, né? E toda essa riqueza vai virar de vocês. Os babalôs de imediato já pararam e falaram: opa, caramba, nós podemos, nós podemos trazer isso aí pra gente. E eu vou, ao invés de falar Ifá, eu falo: não. Olha, Ifá realmente falou que ele está numa situação muito complicada, está passando por uma situação de aro muito pesado, que é a doença. Porém, tem saída, porque nós, Babalaôs, nós somos detentores do grande conhecimento, do grande sagrado de Ifá, somos bruxos, somos mágicos, somos sacerdotes, e vamos unir aqui, vamos numa confraria aqui, vamos fazer algo pelo seu filho. E Olof falou assim: vocês têm certeza que meu filho tem salvação? Ele falou: claro! Ifá diz que é uma situação de perigo, porém, não. Vamos ver um caminho. E Olof falou: bom, está na mão de vocês. Eu agradeço tudo aí. E aí foram falando, e daí o menor falou assim: não, ele não tem salvação. E Olof falou: como é que é? E os caras, os mais velhos, não, cara, tá falando besteira, você tá falando besteira. E Olof: tem ou não tem? Tem ou não tem? Olof ficou balançado e falou: não, meu senhor, não sabe, Babalaô novo, sem experiência, sem mínima noção do que fala. Só vai dar atenção para ele ou vai dar atenção? Nós, com muito tempo de Ifá, com grande conhecimento, com grande sabedoria, com grande experiência e vivência na cultura. E Olof falou: não, verdade. Poxa, mas dado o momento você me assustou, menino. E os caras: porra, meu irmão, cala a boca. Como é que você vai fazer isso, cara? E aí o cara falou: não, mas está dizendo Ifá, cala a boca. E impuseram ali ao menor que calasse. Sentaram a fazer todos os ebós. Sentaram a buscar de todas as maneiras, de todos os caminhos. Fizeram todas as coisas que eles sabiam e mais as que não sabiam. E passados os dias, o menino realmente teve uma melhora. Mas já ouviu falar que quando às vezes a gente tem uma melhora, dá uma alavancada, parece que é como se fosse para despedir de todo mundo e depois vamos embora? Acontece muito isso, né? E foi o mesmo que aconteceu com Olof, com o filho de Olofim. E esse camarada se tocou. Aquilo tomou fúria tamanha ao Olof. E ele falou assim: manda convocar todos os babalaôs, todos os sacerdotes, e diga que nós vamos fazer um grande banquete, uma grande festa para comemorar o renovar da saúde do meu filho. E todos os babalaôs fizeram. Olof mandou picotar seu filho todinho, da cabeça aos pés,
e fez uma grande sopa e deu para aqueles sacerdotes. Quando sentaram à sua mesa, Olof na cabeceira que estava, viu todos ali sentarem, e Olof, vendo a cada um deles ali se fartar, ele falou: meu pai, e o seu filho? O seu filho não vem? Ele falou: não, já está vindo. Enquanto isso, comam aí, porque se não fosse vocês, eu não sei o que seria da minha vida, eu não teria mais meu filho olhando para cada um deles. E eles foram porque fala que não seja guloso, né? Esse outro fala que a gente tem que ter muito cuidado, que não sejamos gulosos, temos que ter muito cuidado com a fase gandia. O gandio, como diz a maneira como fala do cubano, né, pelo espanhol, né, a gíria cubana, o gandio, ele diz que é um cara comilão, guloso, mas acima de tudo um olho grande, né? Um camarada que não mede esforços, um cara que ambicioso, né? E aí ele vendo todos aqueles gandios ali à sua mesa, comendo e esbaforidos. Pá! Meu pai, cadê ele? Ele não veio? Ele falou assim: não, ele já veio. Quando terminaram de comer, ele já veio. Inclusive, a partir de agora, ele está dentro de cada um de vocês. E a doença incurável que eles tinham, quando esse odor sai, a primeira gesto que te diz, ó, bate na barriga e assopra, para que todos os seus males de dentro venham para fora, que você consiga colocar todas as negatividades, toda coisa ruim para fora. Mas os babalôs não, eles botaram para dentro. E por mais que eles tentaram ali, ele falou assim: tudo o que tinha de ruim no meu filho, de doença incurável, a partir de agora tem vocês, porque pela mentira que vocês disseram, cada um de vocês está completamente espraguejado. E eu esqueci de contar, quando o menino mais novo foi sentar à mesa, Olof falou assim: você não tem o direito a essa refeição, porque você, diferente de todos os demais, você disse que meu filho morreria e meu filho não morreu. Então, a partir de hoje, você nunca mais será bem-vindo à minha mesa. Tanto que esse Odu, ele deve evitar a mesa de Ifá. E ele foi colocado ao lado. Ele não comeu daquilo. Os malucos desesperados, colocando aquela maldição para fora. Mas maldição não precisa, ela adentra. Então Ifá bem nos aconselha que tenhamos muito cuidado com o gandio que existe dentro de cada um de nós, que pode nos levar a grandes perigos, de verdade falando. Tenha muito cuidado. Uma vez eu ouvi falar, estudando Ifá, que Ifá diga assim: morra falando a verdade. Independente da maneira como ela vá descer na pessoa ou não, fale a verdade. Porque se você morrer sobre a verdade, eu serei o primeiro a vir buscar a sua mão e para todo sempre seguirás comigo. Mas se falar mentira, para todo sempre terás as minhas costas viradas. Então tenha muito cuidado ao você que por conta do seu gandio, da sua ambição, da sua maneira querer engolir a tudo e a todos, você trazer um grande problema para ti. Ifá nos fala de nos livrarmos de um grande problema, sairmos de um grande perigo. Então tenha muito cuidado com o que a sua cabeça vai construir. Muito cuidado. Ifá nos traz positividade, trazidos diretamente por nossa mãe Oxum. Porém, como Oxum conseguiu todas as coisas? Com inteligência, com sapiência. Tem que ser sagaz como Oxum, paciente como Batalá, verdadeiro como Orumilá, para que você, através disso, você consiga as bênçãos às quais Ifá está te dando, para que você tenha uma semana melhor e sem correr o perigo ao qual você tem. Ifá nos diz isso. O primeiro testemunho, Ifá nos diz que ele mata
a sua presa e faz questão de arrastar. Quando nós rezamos esse odo, é onde os animais eles mostram a presa ao qual eles mataram, né, que sacrificaram, que eles conseguiram pegar, para que todos os demais tenham medo dele. Ifá nos diz que nós realmente devemos mostrar o quão caçadores somos. Mas já disse aí Ifá que não com brutalidade, e sim com espiritualidade. Essa é a grande bênção ao qual você vai trazer para você. Ifá te diz que a mulher é a grande confidente do Babalaô. A mulher é a grande confidente do Babalaô, e Ifá diz, sim, é através das ações malemolentes, pela sua malemolência, que você vai conseguir as coisas que você realmente diz. E fala de arrastar sua presa, Ifá fala de conquista, porém Ifá também fala de brutalidade. Era bruto em demasia. O primeiro odo ao qual nos traz vencimento, ele dizia, pela sua brutalidade, você tudo perde. Porém, no momento que você deixou de ser bruto, você deixou de ser feroz, você usou a sua malemolência, você conseguiu o cargo de Olobom. E dos piores e mais ferozes babalaôs que seria, se tornou um dos mais sábios e mais inteligentes, a tal ponto de conseguir o grande cargo de Olobom, que é de uma grande supremacia dentre os grandes sacerdotes de Ifá. Então Ifá te pede para você usar a sua inteligência, sua malemolência para você conseguir chegar aonde você quer. Segundo testemunho, engraçado, essa semana eu estava conversando, eu estava gravando, né, trazendo essas reflexões e pistas, e dado momento o Olof falou para mim que o Babalaô, ele não é, por mais inteligente, experiente e vivido que seja o Babalaô, ele não terá capacidade de adivinhar qual Odu que Ifá vai mandar. Quando eu jogo a peleia, eu posso saber de tudo, mas eu não tenho como adivinhar. Quando eu estou no Dafá, não tenho como saber o que Ifá vai determinar. Então, por mais sábio que eu seja, experiente que seja um Babalaô, seja o que for, nós dependeremos sempre do sagrado. Mas engraçado, eu estava pensando nesse Odu. Então, Ifá te diz assim, quanto mais conectado você estiver com o sagrado, Ifá vai te dar sempre bons caminhos. E aí você vai ter uma chamada aqui, outra ali. Porém, como vem como segundo testemunho, Ifá te diz, a faca, ela nunca faz cabo sozinha. Como assim? A faca nunca faz cabo sozinha? Não entendi. É uma parábola, uma coisa meio louca, um abstrato, mas Oromilá te diz, se você for faca e você se predispuser a ser sozinho nesse mundo, sem o cabo, você não será faca. Porque se não tiver o cabo para segurar, a faca não será nada e nem ninguém. Você precisa de um cabo, porque se você não tiver um cabo para te comandar, para te ajudar, para te seguir por aqui e por ali, você vai se cortar e vai cortar todos os seus. Então, a faca, sem o cabo, ela não foi nada. Assim como não será você sem os seus maiores, sem a ajuda do próximo, sem a ajuda de um outro na sua vida e principalmente no seu sagrado. Ifá nos diz que nós mesmos, por si só, nós nos cortamos. Então é interessante que venha alguém que nos abrace, que nos segure, que nos ajude e que nos faça entender de que maneira dominar essa faca perigosíssima que somos nós. Então, sozinho, não somos nada, mas unidos, com toda certeza e seguridade, seremos algo e alguém. Na junção, Oromilá nos fala de altivez. Ele te diz, muito cuidado ao querer caminhar sozinho, com brutalidade, com impaciência,
com violência, com soberba, já está dizendo Ifá que você não consegue nada. Mas aqui na junção, no término disso tudo, na junção disso tudo, na primeira pata com a primeira lá, para juntar os odus de Ifá, entender o complexo da coisa, Ifá falou do pinheiro, que crescia, distante de tudo e de todos, e enxergou o mar. Quando ele enxergou o mar, o que ele fez? Não aguentou de tamanha coisa que ele cresceu sozinho. Ele mesmo não pôde sustentar, caiu. Ifá nos ensinou que nós deveríamos sempre estar próximos de tudo e de todos. Sozinho não chegaríamos a nada e, ao contrário, correríamos perigo. Então tenha muito cuidado com se julgar como pinheiro, crescer, em ambição, em impaciência, prepotência, arrogância, violência. Já está dizendo Ifá pelo do principal que você não vai resolver nada. E aqui o Orumilá está dizendo no final, quando o pinheiro enxerga o mar de tão grande, de tanto que ele cresce, ele acaba ele mesmo se matando, ele mesmo envergando. Então tenha muito cuidado por onde você vai caminhar, de que maneira você vai caminhar, e solitário como está seguindo o caminho. Ifá, com isso, nos traz a bênção de nossa mãe Oxum. Perguntei a Orumilá, perguntei uma série de positividades, Ifá foi dando que não, é Oxum. As bênçãos, sagacidade, proteção, paciência, lidar com o Oxum lidou. Mas que ebó que eu tenho que fazer? Não tem ebó. O ebó são seguir os conselhos de forma paciente e aí fazer com que toda essa negatividade sua se transforme num puta positivo. O grande ebó da consciência. No momento que eu estou consciente, eu levo uma vida melhor e conduzo minha vida melhor da melhor maneira possível. É o que o Oxum está pedindo. Tanto que ela veio de uma forma positiva, nos livrando do perigo, nos livrando do caminho. E Ifá está dizendo, veja por aí por onde você vai, para que você não venha se perder. Daí nos termina com 2 grandes odus. Eu aconselhei um afilhado hoje disso aí, e ele é filho desse odu. Em dado momento, o ser humano quis provar para Orumilá que o dinheiro era a melhor coisa do mundo e era o maior orixá aqui da terra. Ou, aqué, dinheiro, moeda, o que você queira colocar. E Olofim disse, vocês irão brigar por isso e jamais irão brigar por mim. Vocês irão fazer de tudo para obter isso e poucas as vezes irão fazer de tudo para buscar o sagrado, buscar a sua religiosidade. O ser humano não conseguiu provar que o dinheiro era o maior e mais poderoso orixá. Pelo contrário, Ifá disse para ele, provou para cada um de nós que o dinheiro era necessário, porém não era divino, não era sagrado. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz por conta do dinheiro. Como a gente pode embolar nossa cabeça por conta do dinheiro. Tenha muito cuidado com isso. E como o do final, Odu nos fala, nesse Odu nasceu aquele galinho que já não se vê mais nas casas, via muito nas casas antigas, que eles tinham as posições, norte, sul, leste, oeste. Dizia que Osso era o vigilante de Ifá. Osso era a estabilidade de Ifá. Osso, quando chegava no quarto, ele adivinhava e dava o norte necessário que cada um necessita na nossa vida. Ifá nos dá conselhos para que tenhamos o norte. Saibamos o que realmente é válido ou o que não é válido para cada um de nós. Então, através daí, Ifá te diz. Ifá hoje te deu um norte, te deu uma diretriz e te deu um aconselhamento. Para que você tenha uma semana Odara Biodara.
e a sua cabeça consiga se livrar dos grandes problemas e dos grandes perigos que ela mesma possa criar. Dentro mais, Iborubó e Boxexê, e que Ifá siga sendo bom para cada um de vocês, como é bom para cada um de nós. E te lembre, Oxum, nossa mãe, está nos trazendo esse grande irê de sairmos de um grande perigo. E o grande perigo ao qual nós temos aí é a nossa própria consciência. Então não deixe que o seu lado negativo seja mais forte que o seu lado positivo. Sua brutalidade, sua prepotência, sua arrogância, sua violência, sua impaciência, suas necessidades sejam maiores do que a sua religiosidade, a sua fé e realmente os seus bons princípios. Entre o mais, que o Oxum siga lhe abençoando, lhe dando toda a paz, saúde, vida e muito axé, e que Ifá Uá, Ifá sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Iboruboia e Boxexê, Onaireu Ifá. Quando falamos Onaireu Ifá, está dizendo caminhos frescos e positivos através de Orumilá Babá Ifá. Adaxé.